Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Preparando o Caminho. E antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, o joinha aqui, compartilhe para mais pessoas para que elas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, profundo e complexo. Então, para isso, gostaria de pedir que você feche seus olhos para que Deus ele venha nos iluminar, nos direcionar e dar o entendimento que vem somente dele. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, clamando por mais de Ti, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha nos iluminar, trazer a Tua revelação, Pai, Tua inspiração, que a Tua presença venha, Pai, nos nortear, trazendo entendimento que vem somente do Senhor, que esse elemento venha do Senhor, Pai, diretamente para os nossos corações, coração dos meus irmãos que assistem, que seja a Tua presença nos conduzindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Como vocês podem ver, o título desse vídeo é Nem Sempre a Teologia é sobre a Bíblia. E esse vídeo ele é uma continuação do vídeo da semana passada, que se vocês não assistiram, eu vou deixar passando aqui nos cards e vou deixar aqui na descrição também, no qual nós falamos sobre o humanismo, né? O retorno, de certa forma, do humanismo, do ser humano como centro, né? Os nossos sentimentos são mais importantes que os fatos. Por exemplo, essa camiseta aqui ela é preta, mas eu posso falar em uma roda que ela é preta, mas alguma pessoa pode levantar e falar assim: não, na sua perspectiva ela é preta, mas na minha não. Essa é a sociedade que nós vivemos, onde as emoções, os pensamentos, os sentimentos do homem são mais importantes daquilo que é um fato. Essa camiseta é preta e ela é um fato, mas algumas pessoas podem dizer que enxergam de outra forma. E isso se refere a determinados assuntos. E eu gostaria de trazer esse mesmo conceito hoje para dentro da igreja, para dentro das nossas igrejas e abrir os nossos olhos, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, tire as escamas para aquilo que tem acontecido, para o engano que tem entrado dentro das igrejas. E eu gostaria de iniciar lendo 2 versículos que estão no mesmo capítulo, Jeremias, capítulo 17. E a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 17 de Jeremias, primeiramente no versículo 5, o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E agora nós vamos para o versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então aqui, meus irmãos, nós acabamos de ler que maldito é o homem que confia no homem e na sua própria força, ou seja, na sua própria maneira de fazer as coisas. E também nós vimos que o coração do homem é enganoso e é uma doença incurável. Então, diante disso, meus irmãos, como eu posso acreditar naquilo que eu penso, naquilo que é a minha opinião, naquilo que eu acho, nos meus sentimentos? Eu nasci assim, mas eu me sinto assado, né? Assim, assado. Eu nasci assim, mas eu me sinto dessa forma. Eu estou aqui, mas eu não me sinto que eu deveria estar aqui. Então a gente é sempre cheio de sentimentos, de achismos. E isso tem entrado nas igrejas. Algo que me chamou a atenção e que me ligou um alerta muito grande é que a Bíblia, meus irmãos, ela é uma só. Existe uma verdade. Só que o que acontece? O engano ele foi entrando de forma tão sutil que a gente passou a relativizar as coisas. Ou seja, eu penso dessa forma, mas eu também respeito a sua interpretação da Bíblia, a sua visão, a sua linha teológica. Meus irmãos, isso por si só é demoníaco. Isso é claro, são doutrinas de demônio. Isso de linhas teológicas não existe, meus irmãos. Isso de interpretações diferentes não existe. Se a Bíblia é uma verdade, como essa verdade ela pode se ramificar em tantas vertentes, em tantas linhas, em tantas interpretações que se contradizem? Então é basicamente dizer que Deus ele pode em algum momento se contradizer, que a Bíblia também pode se contradizer, porque grande parte dessas linhas teológicas que os pastores, teólogos, mestres da lei apontam, elas se contradizem entre si. Mas por que isso acontece, meus irmãos? Porque novamente nós estamos cheios de nós, da nossa maneira de fazer as coisas.
acreditando no nosso coração enganoso. E isso começou a entrar dentro da igreja. Começou a perpetuar dentro da igreja ao ponto de... Hoje é comum. A gente banalizou, normalizou isso. Não, tem formas diferentes de interpretar. Tem linhas teológicas diferentes. Pré, pós, mid, amilenar e por aí vai. Inúmeras coisas. E isso tem trazido confusão, meus irmãos, para a igreja verdadeira de Cristo. Isso tem trazido falsas direções. Tem muitas pessoas seguindo falsos mestres. Não sei se esses falsos mestres fazem por maldade ou por ignorância, pela falta de presença do Espírito, que nós vamos ver agora, que é a raiz de tudo isso. Então tem muitas pessoas seguindo essas falsas ideologias. E eu já alerto vocês, meus irmãos, é doutrina de demônio. São doutrinas de demônios. Não existe isso de vertentes diferentes. A Bíblia é uma só, é uma verdade. Pronto. E na maioria das vezes, ela se explica a si mesma. A própria Bíblia traz algo e ela mesma explica. Então não existe isso, meus irmãos. Então como que eu resolvo esse problema, Felipe? Me esvaziando de mim e me enchendo de Deus, do Espírito Santo de Deus. O próprio João Batista, que a Bíblia relata que nascido de mulher não houve ninguém maior do que ele. A Bíblia fala que que ele deveria diminuir e Cristo deveria crescer, ao qual ele não era digno nem sequer de desatar as sandálias dele. Então que Cristo cresça e eu diminua. É dessa forma que nós podemos combater essas falsas doutrinas e realmente entender a verdade da Bíblia. É sermos cheios do Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler agora que quando Cristo ele vai partir, ele está falando um pouco antes ali com os discípulos, ele está dando algumas orientações, e ele fala que vai deixar um consolador, um conselheiro, que iria guiar os cristãos, que ia guiar o seu povo, né? Ia guiar a igreja, ia lembrar de todos os ensinamentos de Cristo. Vamos ler isso na palavra. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Então aqui, meus irmãos, a Bíblia é clara. Jesus ele disse que quando ele fosse subir para o Pai, ele deixaria outro conselheiro. Ou seja, fazendo referência ao que Jesus também era aos discípulos. Ele era o mestre, ele ensinava, ele dava conselhos, ele dava direção e dava entendimento aos discípulos. Um fato interessante é que muitas vezes os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles não entendiam o que Jesus falava. Eles só foram ter completo entendimento depois que Cristo morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. A partir daquele momento, os discípulos realmente eles entenderam o que Cristo estava ensinando. Porque é papel do Espírito Santo trazer esse entendimento. Então, como nós podemos entender a única verdade da Bíblia, Felipe? Sendo cheios do Espírito Santo. Só que o que tem acontecido? As pessoas, esses pastores, falsos mestres, falsos pastores, porque existem os verdadeiros e esses são os falsos, eu vou chamar assim. Esses falsos pastores, eles estão se apoiando mais no seu conhecimento humano, na sua teologia, né? No original grego, no original do hebraico, na Septuaginta, porque os patriarcas, porque a patrística, porque isso, aquilo. Sempre é assim. Se apoiam mais no entendimento humano do que em sermos cheios do Espírito Santo. É a única forma, meus irmãos, de realmente compreendermos a verdade da Bíblia. E agora, eu não sei se vocês repararam, mas virou moda os debates, né? Debates sobre tudo, né? Um cristão versus 10 ateus e por aí vai. E existem muitos falsos pastores, alguns até verdadeiros, mas o que eu gostaria de destacar aqui são os falsos pastores que ensinam essas doutrinas falsas, debatendo entre si. Porque a minha linha teológica é essa, a sua linha teológica é aquela, então nós vamos debater e nos degladiar entre si para ver qual está certo. Foi isso que Cristo fez, meus irmãos? Não foi. Aos seus olhos, isso realmente é o melhor caminho? Se esses pastores, se o seu pastor às vezes é assim, se alguém que você acompanha aqui na internet, ele está mais preocupado em debater linhas teológicas do que realmente pregar o evangelho, do que realmente viver a verdadeira religião,
que é descrita em Tiago, em ajudar os órfãos, cuidar das viúvas, em realmente buscar uma vida de obediência e santidade, né, de pureza, onde não há, como Paulo fala, né, nada o que falar, não há nada do que mencionar acerca da pessoa. Se eles estão mais preocupados em debate, em debater essas linhas teológicas do que isso, são falsos pastores, falsos mestres. E não pensem eles que isso não será cobrado. Não pensem vocês que não será cobrado, mas Cristo vai cobrar sim, porque essas pessoas estão trazendo confusão e engano para dentro da igreja. E novamente, meus irmãos, sempre pautados no seu próprio entendimento. Nós vamos ler mais um trecho aqui da Bíblia, porque eu não gosto. E não deve ficar só nas minhas palavras. E eu já alerto vocês, meus irmãos, leiam a Bíblia. Tudo que eu falo aqui, vão para a Bíblia, confiram. Se qualquer coisa que eu falar aqui não for bíblico, descarta e fala, não, esse camarada aí tá falando coisa que não tem nada a ver. É a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, meus irmãos. Então no Evangelho de Lucas, a Bíblia vai descrever um pouquinho com quais pessoas Jesus teve problema. Então no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, Jesus está contando uma parábola que diz o seguinte: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui, meus irmãos, nós acabamos de ver qual era o tipo de pessoa que Jesus tinha problema. É só você fazer uma recapitulação da vida e do ministério de Jesus aqui. As únicas pessoas que davam problema para Jesus eram justamente os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, que se diziam mestres, que se apoiavam no seu próprio entendimento. Como é isso, Felipe? Eles criam tanto na forma deles interpretar a lei de Moisés, que eles estavam cara a cara com Cristo, Deus em forma de homem. Eles estavam cara a cara com o Salvador, com o Messias, e não creram, muito pelo contrário, eles entregaram Jesus à morte. Justamente esse grupo de falsos mestres que entregaram Jesus para o governo romano, para o Império Romano, para ser crucificado. Então, era justamente esse tipo de pessoa que fica debatendo linhas teológicas, porque do grego, do hebraico, do aramaico, disso, daquilo. Essas são as pessoas que davam problema para Jesus. Então, quando eu me apoio muito nisso, meus irmãos, não estou dizendo que não é importante estudar. Se você tem a oportunidade de estudar, né, por exemplo, um grego, estudar, fazer um curso de teologia, faça. É importante conhecer a Bíblia, mas a teologia não substitui a presença do Espírito Santo. Porque senão eu estou dizendo o seguinte: aquela irmãzinha da Assembleia, do coque, eu gosto de falar assim, mas com muito carinho, que às vezes nem terminou o fundamental, mas era tão cheia do Espírito Santo, ela não pode entender a Bíblia. Então, seguindo esse argumento, ela pode entender até partes, mas quem realmente vai entender profundamente são os teólogos, os mestres da lei e por aí vai. Então você está me dizendo que essa irmã não vai poder entender a Bíblia, porque ela não sabe grego, ela não terminou nem o ensino fundamental, ela não sabe o que é a Septuaginta, ela não sabe nada, então ela não pode entender a Bíblia. Está errado. Vocês acham realmente que Deus ele fez a Bíblia para ser pregada em todo o mundo, em todas as línguas, para todas as pessoas terem que saber o grego e o hebraico? Não é assim. Deus ele quer que a palavra chegue a todas as pessoas. E quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Meus irmãos, eu vejo pastor que não sabe nem ler direito, que não estudou, que não sabe ler, mas que quando prega o céu se abre, porque o Espírito Santo traz um entendimento para ele da Bíblia. Coisas que ele fala que ele nem sabe que às vezes está na Bíblia direito, que ele mal sabe ler. Então, meus irmãos, a teologia não é maior do que a Bíblia.
A teologia não substitui a presença do Espírito Santo. A única forma de realmente eu ser cheio do Espírito Santo é buscando a Ele, vivendo obediência, santidade, me esvaziando de mim. Então, quando a gente começa a ser cheio de nós mesmos, como a gente viu dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o Espírito Santo ele vai saindo de cena. Porque eu estou tão cheio de mim que não tem espaço para o Espírito Santo. E a partir desse momento que começa a divergir, começa a distorcer a palavra. Aí eles começam a criar essas teses, essas interpretações, essas distorções da palavra. Quando, na verdade, a Bíblia é simples. Então, a teologia não substitui a pura e simples leitura pela fé com a presença do Espírito Santo. Então, meus irmãos, esse espírito de engano ele tem entrado muito nas igrejas. Não sei se é porque eu gosto muito de ficar vendo pregações, de ficar vendo coisas sobre a Bíblia, que todos os dias aparece uma falsa doutrina, um falso ensinamento, uma coisa que não é bíblico. E novamente eu alerto a vocês, o dia que eu chegar aqui e falar que algo não é bíblico, vocês podem se desinscrever desse canal, sair e falar, aquele cara é desviado, ele é herege. Então, porque a nossa vida tem que estar pautada na Bíblia, meus irmãos. Na Bíblia. Amém? Não estou falando sobre pecado, sobre errar, todos erram. Mas ensinar algo é muito sério. Falar sobre a palavra de Deus é algo muito sério. E nós precisamos ter temor e estarmos pautados na palavra de Deus, na Bíblia. Então tomem cuidado, meus irmãos, com os pastores que vocês acompanham na internet, com os pastores que às vezes você até convive. Se eles ensinam essas linhas teológicas, diversas interpretações, já fique com o pé atrás, porque a verdade é uma. E a única pessoa, aquele que pode dar entendimento é o Espírito Santo de Deus. E quando eu estou cheio de mim, eu estou vazio do Espírito. Quando eu estou cheio do Espírito, eu estou vazio de mim, do meu próprio entendimento. E nós acabamos de ler no livro de Jeremias: maldito é o homem que confia no seu próprio... Maldito é o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço, no seu próprio entendimento. Então vamos confiar somente em Deus. Ligue o alerta, estejam sempre com a Bíblia, orando, jejuando, buscando viver em santidade e obediência. E quando vocês verem essas pessoas, vocês já vão saber, isso aí é uma falsa doutrina, porque não é bíblico. A nossa verdade, o nosso norte é a Bíblia, e existe somente um. Que a graça de Deus te acompanhe, que esse vídeo possa te edificar, e envie para mais pessoas, para que a gente possa propagar a única verdade, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.